Estatística e análise de dados no direito? Sim, isso já é realidade. Olá, eu sou Tércio Strutzel, sou especialista em inovação e estratégia na advocacia, falando aqui para o portal Transformação Digital no Universo Jurídico. Eu comecei a atuar mais intensamente no mercado jurídico em 2009. Antes disso, eu já tinha feito alguns trabalhos pontuais para escritórios, mas foi a partir de 2009 que eu realmente entrei de cabeça nesse mercado e aprendi como ele funciona, porque eu posso afirmar que o mercado jurídico é muito diferente de todos os outros. E nessa época ainda era possível perceber uma certa resistência de muitos advogados a respeito de novidades em geral. Eu não estou dizendo só ao marketing jurídico, que era a minha especialização naquela época, mas a tudo que se quer insinuasse alguma mudança no modus operandi de se advogar. As tecnologias, por exemplo, que estavam começando a surgir, né, havia muita resistência a essas tecnologias. Só que em menos de 15 anos, as coisas mudaram bastante. Muitos novos termos foram introduzidos no universo jurídico, e eu não estou falando de termos vazios, termos de moda, não. Estou falando de termos embasados em conceitos, em métodos, em tecnologias, que de repente fazem parte intrinsecamente do cotidiano dos escritórios. As inovações digitais que promovem automação, por exemplo, já se consolidaram e já estão presentes em escritórios até de pequeno porte. Tem advogado de pequeno porte que vai falar, não, no meu escritório não tem. Tem sim, ele é que não percebe, é que ele ainda não se ligou disso, mas tem. O ambiente digital definitivamente promoveu um ganho de eficiência sem precedentes, mas os dados originados a partir de todas as interações, todas as movimentações, como eles estão sendo utilizados. Ora, usar dados para tomar decisões, usar dados para entender melhor o negócio, não é um assunto novo. Empresas já seguem esse conceito e até escritórios há muito tempo. Mesmo assim, com tantas ferramentas disponíveis, a análise de dados continua relegada a segundo plano. Então, por isso que é tão importante compreender o que significa realmente implementar Legal Analytics, volumetria, jurimetria, enfim, compreender o que significa um escritório data-driven. O conceito data-driven basicamente pode ser traduzido como negócio orientado a dados, negócio orientado por dados. Então, data-driven é, antes de tudo, uma mentalidade focada na análise de dados. Para quê? Para ter essa análise de dados com o objetivo de construir uma base sólida de informações e aí com isso obter insights que promovem a obtenção de mais conhecimento, a melhoria do negócio, melhoria de produtividade, aumento da competitividade, enfim, tudo que facilite a tomada de decisões. Vale aqui diferenciar três termos que são, parecem até sinônimos, mas que no âmbito desse assunto de data driven que é mais profundo, eles são diferentes. Então, dados são a unidade básica de tudo isso que a gente está falando. Informação é quando você organiza os dados de acordo com algum critério que você estabeleceu. Então você tem lá diversos dados espalhados e você começa a organizar grupos de dados segundo algum critério. E conhecimento é quando as informações são contextualizadas e geram subsídios para a tomada de decisão. Então, a gente tem três níveis aqui de dados, que são a unidade básica, informação, que são os agrupamentos de dados de acordo com critérios, e o conhecimento, que é a informação utilizada como subsídio de inteligência. Ok. Uma vez que todos os canais digitais geram um grande volume de dados, toda vez que alguém está utilizando uma ferramenta, uma rede social, um sistema, no caso de escritórios que têm os sistemas online, enfim,
tendo conversas. Tudo isso geram dados que esse imenso volume de dados ganhou um nome de Big Data. Esse conceito ele gira em torno das mudanças na forma como a informação é captada, processada e disseminada. O Big Data ele é baseado em 5 pilares, que é o volume, a variedade, a velocidade, a variabilidade e a complexidade. Eu não vou me aprofundar nesses pilares agora, isso daria um outro vídeo, a gente pode até fazer um vídeo de Big Data no universo jurídico. Mas a questão é que esse imenso mar de dados que a gente produz, distribui e compartilha nos canais digitais, eles podem ser categorizados em pelo menos 3 grandes grupos aqui. O personal data, que são todos aqueles dados pessoais. O social data são os dados que mostram, por exemplo, tendências de comportamento das pessoas. E o enterprise data, que são os dados relacionados às operações das empresas e do mercado em geral. A disciplina que estuda, organiza e trabalha com tudo isso é o Business Intelligence, o BI. Então, quando a gente tem o BI aplicado na prática jurídica, a gente tem o Legal Analytics. Tá? Analytics é a análise de dados, é algo que está dentro de Business Intelligence, né? É proporcionado pelo Business Intelligence. Então, a gente tem o Legal Analytics como uma prática, uma aplicação de Business Intelligence. Então, o Legal Analytics, sendo uma aplicação de BI, ela foi criada com foco nos ambientes advocatícios. Então, ela é composta por processos que vão utilizar dados e vão realizar análises quantitativas e qualitativas, de forma para apresentar os insights que vão ajudar os advogados, os gestores jurídicos a mensurar, por exemplo, a produção jurídica, mensurar a efetividade de contratos, a eficácia em determinadas causas, enfim. E com tudo isso adotar estratégias que possam otimizar a produtividade, auxiliar, melhorar a eficácia e outras ações relevantes para o escritório. Expandindo ainda mais essa imensa quantidade de conceitos, a gente pode afirmar que a volumetria é definida como a mensuração da produção jurídica interna. Eu digo interna porque quando você vai tratar dos dados que o escritório consome dali para fora, dali para os tribunais, é o conceito da jurimetria, que não é o que a gente está tratando aqui. A volumetria, ela trata da produção interna e como ela impacta, por exemplo, a produtividade da banca. Então, os escritórios e departamentos jurídicos devem utilizar indicadores de volumetria para quantificar o volume de atividades que está sendo realizado durante um determinado período, um conjunto, com os indicadores estratégicos para avaliar o desempenho do negócio e identificar se as metas estão sendo atingidas. Ou são os indicadores de performance, os KPIs, que mensuram o atingimento das metas que vão levar aos objetivos definidos no planejamento estratégico. A questão aqui é que muitos escritórios e até departamentos jurídicos têm uma grande quantidade de dados, tem um imenso volume de dados, mas não sabem como transformar esses dados em informações relevantes, aquele processo que eu citei pouco antes. Como transformar esses dados em informações relevantes para medir a produtividade da equipe, identificar se a equação volume de trabalho por colaborador está em harmonia, avaliar se a estratégia adotada em determinadas áreas do negócio, em determinados processos, é a mais lucrativa, ou ainda se precisa de correções nas diversas operações do escritório, enfim, como tudo isso afeta a performance do negócio. Obviamente, esses são indicadores bem genéricos, esses que eu estou citando aqui, são indicadores genéricos e os indicadores, os KPIs, eles precisam ser adaptados às demandas do escritório, ao modelo de negócio do escritório, é uma questão muito customizada mesmo. O passo inicial para começar a trabalhar com dados é sempre adotar uma mentalidade digital, tanto dos sócios quanto dos advogados e dos paralegais.
essa mentalidade digital, ela inevitavelmente é de cima para baixo, então é imprescindível que os sócios comecem a trabalhar essa nova visão da digitalização, entender que a transformação digital é uma realidade, não vai voltar atrás. São inúmeras práticas e tecnologias e métodos que já estão sendo utilizados nos escritórios e isso não vai deixar de acontecer, não vai voltar. Então, ainda que todas as práticas que até então eram estranhas, inusitadas à profissão do direito, até que todas elas possam parecer, né, elas parecem distantes da realidade de pequenos e de médios escritórios, mas principalmente pequenos, a verdade é que todas elas já se tornaram bastante factíveis nesse período de uma década talvez, e elas são sim acessíveis a pequenos escritórios. Óbvio que nesse mercado, se você começar a procurar, você vai ver uma grande variedade de ferramentas que fazem mais ou menos a mesma coisa. Então, com isso, os custos de aquisição, de implementação dessas tecnologias, dessas ferramentas, desses métodos, eles estão se tornando sim acessíveis mesmo para bancas bem reduzidas e mesmo para advogados autônomos. O maior obstáculo para a implantação da volumetria, para a implantação de Legal Analytics, ainda está na mentalidade dos operadores do direito. Não tanto mais nos aspectos técnicos e financeiros, ok? Bom, espero que você tenha entendido, pelo menos razoavelmente, o que é o conceito de Data Driven para um escritório jurídico, né? É o escritório orientado a dados, orientado por dados. Se esse vídeo foi útil para você, eu peço para você deixar aqui a sua curtida, compartilhe esse vídeo com seus colegas, ele pode ser útil para outros advogados também. E para finalizar, eu deixo aqui uma pergunta para a sua reflexão. Como que você poderia começar a implementar o uso de dados no seu escritório? Como você poderia começar a desenvolver essa mentalidade digital que eu citei?